Olá, eu me chamo Adriana Almeida Santos, faço curso de licenciatura em matemática no IFAP e hoje eu vim gravar uma questão para a disciplina de estágio 3. E essa questão ela envolve média, mediana e moda. Com isso, eu fiquei com a questão 35 do livro didático utilizado em sala de aula. E a questão diz o seguinte: em maio de 2015, uma onda de calor matou mais de 1.000 pessoas na Índia. No gráfico seguinte, constam as temperaturas máximas registradas no mês de maio na seguinte capital, além do recorde registrado em 29 de maio de 1944. Com isso, a gente pode observar que tem um gráfico, que ele mostra a temperatura máxima registrada, que ela vai de 2005 a 2014, e em 1944 ela teve o recorde. E a alternativa A ela diz assim: considerando a relação dos valores da temperatura máxima de 2005 a 2014, determine a média, a moda e a mediana. Com isso, a gente vai ter que calcular os três. Primeiramente, a gente vai calcular a média, que ela é dada pelo seu somatório dos seguintes elementos, que eu tenho em 2005 42,7 e assim por diante até 2014. Aí você pode se perguntar, por que o 2 está multiplicando 42,7? Isso acontece com 43 também. Porque eu tenho duas vezes esse valor. 42,7 ele aparece em 2005 e em 2007. Para não ficar repetitivo, a gente multiplica por 2. Então, eu vou ter que o resultado dessa conta vai ser 439,80. Com isso, eu lembro que a média ela é dada por média igual ao somatório sobre o número de elementos, no caso, vai de 2005 até 2014, que no caso são 10 termos. Então, eu vou ter que a média é 439,8 dividido por 10. Com isso, eu vou ter que a média é 43,98 graus Celsius. Com isso, a gente vai escrever os termos em ordem crescente, do maior para o menor, para ficar de uma forma mais organizada para a gente calcular a sua média. Com isso, eu tenho os valores de 42,7 até 45,7. Aí eu vou enumerar elas de 1 até 10. Por que isso? Porque a mediana, eu vou pegar dois valores do meio de um determinado conjunto. No caso, eu vou enumerar de 1 até 10. A primeira posição equivale a 42,7 e assim possessivamente até a casinha de número 10, posição 10 no caso, que equivale a 45,7. Com isso, quais são os dois números do meio que me correspondem? São os números que correspondem à posição quinta e à posição sexta, que no caso é o 43,7 e o 44,1. Com isso, eu tenho que a minha mediana é igual a 43,7 mais 44,1 dividido por 2. Fazendo a somatória dessas duas, eu tenho 87,8 sobre 2. Logo, a minha mediana é igual a 43,9 graus Celsius. Com isso, eu vou calcular a sua moda. E o que seria a moda? Seria o número de elementos que se repetem em um determinado conjunto. A gente observa aqui e percebe que o 42,7 se repete e o 43 também. Ou seja, essa moda ela é bimodal. Então, tem duas modas, que no caso é 42,7 graus Celsius e o 43 graus Celsius. Com isso, eu vou resolver a B, que no caso ela diz assim: qual deveria ter sido a temperatura máxima registrada em maio de 2015, a fim de que a média das temperaturas máximas registradas nestes 11 anos subisse 0,12 graus Celsius em relação à média do item A. Ou seja, a gente resolveu a questão A e ela teve alguns resultados, algumas temperaturas, e a gente vai utilizar alguns valores para resolver a questão B. Com isso, você já tem a temperatura desejada, que é a temperatura que ele quer quando subir 0,12. Então, a gente vai ter que 439,80, que é a somatória da questão anterior, mais T, que é a temperatura desejada, sobre 11. Mas por que esse 11? Porque de 2005 a 2014 eu tinha 10 elementos. Só que agora eu tenho o 2015 para se juntar com os outros, ou seja, mais um. Então, vou ter 11 termos, 11 elementos.
que é igual a 43,98, que é a média anterior, mais 0,12, que seria se subisse um pouco. Com isso, eu vou fazer a somatória dessas duas. No caso, eu vou ter 44,1. E o 11, ele está dividindo. Ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Com isso, eu vou fazer a multiplicação entre esses dois. E eu vou ter 439,80 mais t é igual a 485,1. Com isso, o 439,80 ele está positivo. Ele vai passar para o outro lado, negativo. Então, eu vou ter que a temperatura desejada é igual a 485,1 menos 439,80. Então, eu vou ter que a temperatura desejada é igual a 45,3 graus Celsius. Com isso, encerra a questão. Muito obrigada.